Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que haja realização de grandes sonhos e de grandes projetos. Senhor, coloque no nosso caminho as pessoas certas, as portas, as oportunidades certas, nos dê a provisão para realizarmos nossos sonhos, nos dê força, nos dê saúde para realizarmos os nossos sonhos. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda nossos filhos, nosso casamento. Guia os nossos passos e nos dê luz em nosso caminho, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Encha-nos da tua presença, encha-nos da tua glória, nos dê paciência, nos dê, Senhor, tranquilidade para tomarmos as nossas decisões e que o Senhor possa sempre nos guiar, nos ajudar em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti, no Teu nome poderoso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos nesse propósito, orando a Deus para que o Senhor nos abençoe, nos dê grandes sonhos e nos ajude a realizar nossos sonhos. Lembrando que o maior sonho que qualquer pessoa deve ter é salvar toda a sua casa e toda a sua família. A salvação da sua casa, a salvação do seu lar. Nós fizemos um ato profético de pegar uma Bíblia e na capa da Bíblia escrever 4 grandes sonhos que queremos realizar e embaixo em 3 anos. Por que em 3 anos? Porque cremos que o poder da oração é real e cremos que tudo aquilo que colocarmos diante de Deus e segundo a vontade dele, isso pode se concretizar. Seja agora, seja daqui a 3 anos ou até mais. Mas nós estamos orando e declarando profeticamente porque sabemos que o nosso Deus é Deus que realiza sonhos. Amém? Hoje pela manhã levantamos um grande clamor e na sexta-feira vamos levantar outro grande clamor. Essa semana estamos orando para que o Senhor nosso Deus coloque no nosso caminho a provisão certa para realizarmos os nossos sonhos, as pessoas certas, a capacidade para realizarmos aquilo que precisamos e que desejamos realizar. Amém? O nosso Deus é Deus poderoso. E eu quero começar com um testemunho da Dina, o nome dela. Ela escreveu assim: sou sua seguidora de Abaeté, Minas Gerais. Na oração, o Senhor orou por quem estava com problema nas vistas. Eu vinha sofrendo há mais de 23 anos com um problema no meu olho direito e após a sua oração eu fui liberta. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, profeta. Olha como Deus é tremendo. Como Deus opera na vida das pessoas. 23 anos com um problema na vista direita. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu creio de ser uma palavra profética. Em Gênesis capítulo 31, verso 7, diz assim: Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Jacó, ele foi trabalhar para Labão, que acabou sendo o sogro dele. Ele já veio de um episódio complicado onde o irmão queria matá-lo. Ele fez o que não devia, acabou enganando o irmão e em conluio com a mãe, ele teve que fugir porque fez o que não era certo. No entanto, Deus apareceu para ele em um sonho no deserto. Ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma escada
que começava na terra e ia até o céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada e Deus deu promessas para ele. E ali, Jacó se aliançou com Deus. E trabalhando para Labão, ele pagou o preço, teve a colheita de tudo aquilo que ele havia plantado de ruim. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes o salário dele, enganou ele muitas vezes, assim como ele enganava. Exatamente como ele enganava, ele também foi enganado. No entanto, Deus teve misericórdia de Jacó, permitiu que ele passasse por essas situações para arrancar certas coisas que haviam dentro de Jacó. Às vezes Deus permite com que aconteça certas coisas na nossa vida para arrancar certos sentimentos que não vêm dele. Jacó, ele enganava e foi enganado. Ele prejudicou o irmão e foi prejudicado. Eu acredito que para todo Jacó Deus tem um Labão. Mas isso não é uma coisa má, na verdade, isso é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque às vezes Deus permite que a gente vá a certos lugares, ou trabalhe em certos lugares, ou esteja com certas pessoas. E os lugares, as coisas e as pessoas vão funcionar como um Labão na nossa vida. Como um meio, uma ferramenta que Deus vai usar para arrancar certos sentimentos que não vêm dele dentro de nós. Então, Jacó começa a trabalhar para um homem que praticava a mesma coisa que ele praticava, que era o engano. E nós vemos que no final desse processo dolorido de Jacó ter sido enganado tantas vezes pelo seu sogro, então Deus fala com ele. E Deus diz, agora é hora de voltar a Jacó. E quando Jacó retorna à sua terra, ele teve o encontro esperado com esse irmão que queria matá-lo. E a Bíblia diz que Deus já havia desfeito aquela maldade. E Esaú e Jacó, quando se viram, ambos se abraçaram. Acredito que houve ali perdão, houve reconciliação e Deus restaurou a vida de Jacó. Da mesma forma, Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida por um período, porque foi o que aconteceu com Jacó. Por um período, Deus permite que alguém te engane. Por um período, Deus permite que você seja lesado em uma situação. Deus permite, sabe, com que você tenha algumas colheitas na sua vida, somente para arrancar algo de dentro de você que não está agradando a Deus. Deus tinha um destino extraordinário para Jacó. Um destino tremendo, a mesma coisa que Deus tem para você. Deus tem um destino extraordinário para você. Mas Deus permite algumas situações, permite até que venhamos sofrer em alguns momentos para arrancar coisas de dentro de nós que não agradam Ele. Deus arranca o orgulho de dentro de nós, arranca o ciúme. Deus arranca, sabe, até mesmo certos apegos que você tinha a lugares, a pessoas e até mesmo a caminhos que Deus não tem mais para você. Deus permite que certas coisas aconteçam para arrancar algo de dentro de você. Tem coisas que são como raízes muito profundas. Raízes muito profundas que precisam ser arrancadas de dentro de nós, que precisam ser tiradas completamente para que possamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que Deus não me quer 99%. Deus me quer 100%. Deus não me quer dividido com nada aqui dessa terra. Deus não me quer dividido em dois caminhos, em dois lados da moeda. Não, Deus me quer por inteiro. Deus quer você por inteiro. É por isso que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar. E nada concorre com o primeiro lugar. Nada concorre com a primeira parte que pertence a Deus. Nada pode concorrer, porque se alguma coisa concorrer com o primeiro lugar, você vai ter problemas. Vai ter problemas. Você lembra de Marta e Maria? Jesus foi na casa de Marta e Maria. Chegando lá, Maria estava
da sala para a cozinha, estava atarefada, preocupada, perturbada, ela era perfeccionista, ela queria fazer uma boa refeição para Jesus e não estava tendo ajuda de Maria. Então, uma hora ela fica brava e chega a Jesus e diz para Jesus, manda que ela me ajude. Eu estou aqui sobrecarregada, estou suando, estou trabalhando um monte, porque eu quero servir bem o Senhor. E ela está aí, ouvindo o Senhor, manda que ela venha me ajudar. E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada dela. Tem coisas na nossa vida que Deus não permite que seja tirado. Sabe, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer que nenhuma partezinha sua seja tirada. Nenhuma partezinha sua esteja em outro lugar. Deus quer você por inteiro, nenhuma partezinha Ele quer que converse com o pecado, ou que converse num caminho, ou em um lugar que não é a direção dEle para a sua vida. Quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, Abraão saiu de lá, mas levou um pedacinho que ele não poderia ter levado, que foi Ló. Por causa de Ló, Abraão teve consequências espirituais. Por causa de Ló, Abraão teve que orar muito, ele teve problemas de família e ele teve que entrar inclusive numa guerra que não era dele por causa de Ló. Deus não quer que você carregue nada que não lhe pertence. Deus não quer, Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro, Deus não quer uma partezinha sua. Por isso que até mesmo você que está nesse caminho de conversão, nesse caminho de mudança, saiba que Deus só vai lhe dar o tudo quando Ele tiver você por inteiro. Às vezes, nós não temos o tudo de Deus porque Deus não nos tem por inteiro. Ainda Deus divide você com o vício, Deus divide você com o pecado, Deus divide você com a mesa de amigos que Ele quer que você saia, Ele divide você com pensamentos imorais e com um comportamento inadequado e Deus diz assim para você, antes de eu realizar tudo aquilo que eu tenho prometido para você, eu quero que você saia dessas coisas erradas. Deus nos quer por inteiro. Deus não quer, sabe, que eu esteja dividido com o pecado, ou dividido num caminho errado, ou com desejos errados, com lugares errados, com pessoas erradas. Deus me quer por inteiro. Escute isso, porque é uma palavra profética para a sua vida. Deus quer você por inteiro e Ele vai arrancar tudo de você que não agrada a Ele, para que você possa viver o extraordinário. Ele vai arrancar de você tudo que precisa ser arrancado. Ele vai arrancar tudo. Sabe por quê? Porque Ele lhe quer por inteiro. Ele não quer que haja uma raiz de amargura em você, Ele não quer que haja uma raiz de desobediência, uma raiz de vaidade, uma raiz de orgulho em você. Ele quer arrancar tudo aquilo, tudo aquilo que não pertence a Ele de você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que quer tirar tudo de nós que não agrada a Ele. Tudo que não agrada a Ele, tudo que não faz parte do propósito dEle, tudo que não faz parte daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, segura essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, como uma palavra profética para a sua casa. Não esteja na presença dEle apenas em parte, mas por inteiro. Amém? E se você estiver em parte na presença dEle, deixa Ele trabalhar em você. Ele não quer que você saia da presença dEle, mas Ele não quer que você esteja constantemente, sabe, dividido. É como tem um ditado muito antigo que a gente usava antes, venha como estás,
mas não fique como estás. Ele te quer por inteiro. Você entende? Venha como você está. Mesmo que você esteja sujo do pecado, que você esteja, dividindo hoje o templo do Espírito Santo com outras coisas, venha como estás. Mas não fique como estás, deixa Deus te lavar, deixa Deus te limpar, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele te quer por inteiro, dentro do propósito dele. Deus, ele faz essas coisas, essas, digamos, purificações, ele trabalha dessa maneira em nós, porque Deus quer fazer algo na nossa vida maior. Deus tem uma obra grande para a nossa vida. Deus tem um projeto maior para nós e nós precisamos estar rendidos a essa vontade, rendidos a essa direção. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, deixo essa direção para você. Eu sei que Deus falou com muitos de vocês, Ele te quer por inteiro. Escreve isso aqui nos comentários. Deus me quer por inteiro, até para Ele realizar os grandes sonhos que você está orando aqui. Deus te quer por inteiro. Ele quer você todo dele. Deus quer você todo dele, todo dele. Ele quer você por inteiro, completo. Ele quer você por inteiro. Amém? Você pode crer assim, que Deus te quer por inteiro? Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Nesse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria às 9h30 da manhã. E nós vamos ter um ato de fé, vamos ter um ato profético. Eu convido você a estar junto conosco neste domingo. Amém? Neste domingo, esteja conosco. Neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê nisso? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Hoje estamos no 3º dia, amanhã vai ser o 4º dia da Masterclass Sonhos e Visões. Gente, você precisa ver. Parece que Deus, Ele abriu a torneira da revelação e do entendimento. Eu tenho, me sentido nas nuvens nessa Masterclass e você não pode ficar de fora. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno nessa escola online que tem abençoado pessoas do Brasil e de fora do Brasil. É só você, ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a todos os intercessores que têm orado por nós e pelos programas de televisão. Esses programas de televisão estão entrando em muitos lugares e nós temos recebido testemunhos de pessoas que não pegam a internet lá, mas às vezes tem a parabólica, em lugares onde, o sinal é ruim, mas eles estão recebendo as orações através da televisão e eu sou grato a Deus. Eu estou em rede nacional, na Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E daí no sábado eu coloco um trecho da minha mensagem de domingo. Mas na TV Bandeirantes eu coloco as minhas orações diárias lá. Então eu sou muito grato a Deus por todos os parceiros que Ele nos deu e também por todos aqueles que oram, porque isso não se trata só de pagar um programa, se trata também de vencer espiritualmente a oposição que há por trás dessa influência. Amém? Intercessores entenderão o que eu estou falando. É por isso que eu preciso que você ore por nós. Tá bem? Glória a Deus. Muito bem. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia. Vai te abençoar muito esse livro. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Eu sei porque eu tive grandes livramentos de Deus e eu sei que Deus nos avisa. Deus, Ele usa várias formas para falar conosco. Eu creio. Amém? Bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe agora essa oração com 4 pessoas. Lembra que nós estamos orando por 4 sonhos? Compartilhe e escreva um textinho
Em cada compartilhamento, escreve um textinho para essas pessoas que você está compartilhando. Tipo, escute aqui, Deus vai te abençoar. Como você é meu amigo, quero compartilhar uma palavra de fé com você. Compartilha com 4 pessoas, manda, específico, nem que você compartilhe depois da oração, mas faça um textinho ou até mesmo uma oração e manda junto com o link da oração para essa pessoa, ok? Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, que eu te abençoe, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Deus que realiza sonhos está na minha vida. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pedindo ao Senhor, dá as provisões necessárias, coloca as pessoas certas no caminho, dá as estratégias para a realização destes sonhos. E nós oramos, Pai, pelo maior sonho da nossa vida, que é toda a nossa casa servindo ao Senhor, todos eles tendo experiência com Jesus, todos eles salvos com o nome escrito no livro da vida. E que os demais sonhos sejam respaldados, tocados pelo Senhor. Pedimos, Pai, libera o teu favor sobre a nossa vida. Libera teu favor sobre a nossa vida para que possamos realizar coisas extraordinárias e o teu nome ser glorificado. Eu oro agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação do Espírito Santo, que seja quebrado o laço de Satanás, que a obra do inimigo seja cancelada, desfeita, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor agora sobre a vida deste homem, libera favor sobre a vida dessa mulher, que as amarras espirituais sejam cortadas, que o mal seja desfeito e que nenhum mal prospere no caminho deste homem, prospere no caminho dessa mulher, mas que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo, haja vitória, que seja quebrado todo tipo de investimento das trevas, tudo aquilo que se move contra essa pessoa ou contra a casa dela, esse mal cesse agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti e que você receba do agir do Senhor, que você receba do mover do Espírito Santo na tua vida no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera da tua graça e libera do teu favor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a paz se estabeleça nessa casa, que a alegria do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. E nós oramos agora, Senhor, para que grandes sonhos sejam realizados no nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa oração, você vai compartilhar com 4 pessoas. Amém? Mas não esquece de fazer o textinho, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê muita alegria, muita paz e que você tenha uma noite abençoada. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo
esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, vitória em todos os níveis. Senhor, nós te pedimos, coloca a tua mão agora, a tua mão de favor, e movimenta as coisas na vida dessa pessoa para o melhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor afaste todo relacionamento tóxico, todo relacionamento sugador, e que o Senhor traga para a vida dessa pessoa a paz, a alegria que ela espera, que ela deseja na sua alma, que haja paz na sua casa, paz com seus filhos, paz no seu casamento. Eu oro também para que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê saídas para todo aquele que é empreendedor, para todo aquele, meu Deus, que está buscando crescer, que está procurando avançar. Eu te peço, abre as portas certas na vida dessa pessoa, Pai, e derrama da tua bênção no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria estar com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Tem coisas que a gente não sabe o porquê Deus está fazendo agora, mas lá na frente nós vamos entender. Talvez hoje você não entende o porquê que você teve um desentendimento com essa pessoa e o porquê que Deus tirou ela do seu caminho. Tem coisas que nós só vamos descobrir ao longo da nossa jornada. E uma coisa que eu tenho para mim é que Deus, Ele mostra tudo. Ele não deixa nada oculto. Deus, Ele responde os porquês que nós temos hoje no nosso amanhã. Tem um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, mas antes eu gostaria de compartilhar um testemunho da Maria. E olha o testemunho que ela escreveu para nós, fruto das orações aqui. A paz do Senhor. Eu vim aqui agradecer e contar o meu testemunho. Há mais de 4 anos, eu estava com problema no couro cabeludo. Já estava passando para o ouvido e para as orelhas. Busquei muita ajuda com médicos, usei muitos chás, remédios naturais, mas nada adiantou. No ano passado, gastei muito dinheiro com médicos particulares, remédios dermatológicos, e eles diziam que eu tinha psoríase emocional e que não tinha cura. Eu não aceitei isso na minha vida. Através de um compartilhamento, olha a importância do compartilhamento, de uma amiga, eu comecei a orar com um profeta por esse problema. Em menos de 20 dias, eu estou curada. Peço a Deus que abençoe sempre o Senhor e sua família por dedicar tanto seu tempo orando conosco. Já recebi milhares de bênçãos orando com você, de manhã e à noite. Obrigado, Jesus. Deus é fiel, Maria. E assim como Jesus curou você, Ele pode curar qualquer pessoa, porque Ele está vivo. Eu quero liberar uma palavra profética para você que está enfrentando esse tipo de desafio, um desafio na sua saúde ou um desafio na sua alma, na sua saúde emocional. Jesus Cristo é aquele que cura. E se você permanecer em oração, Deus vai operar milagres na tua vida. A nossa fé está em Jesus, no que Ele pode fazer. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode. E está liberada a palavra sobre a tua vida. Permaneça em oração que você também verá milagres na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar esse texto de João capítulo 13, verso 7, que diz assim: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Tem coisas que Jesus, Ele fala conosco hoje, não fazem sentido, mas amanhã vão fazer. E eu vi isso se repetir muitas vezes na minha vida. Coisas que eu ouvi lá atrás e que hoje fazem sentido. Que na época não fazia sentido nenhum, zero, mas hoje faz. Porque Deus cumpriu tudo aquilo que disse. Quando nós ouvimos coisas de Deus a respeito do nosso futuro, das promessas, do que Deus tem reservado para a nossa vida, nós temos que guardar no nosso coração. A Bíblia diz que Maria, ela guardava as coisas no coração a respeito de Jesus. E nós também
temos que guardar no coração as coisas que Deus tem nos falado a respeito de pessoas, a respeito de lugares. Você tem que entender, há lugares que são temporários para você e há outros que são permanentes. Há pessoas, há relacionamentos que são temporários e tem outros relacionamentos que são permanentes. Quando a gente é jovem, a gente pensa que todo mundo é amigo. A gente pensa que todo mundo é amigo só porque conhece a pessoa. E infelizmente alguns adultos também pensam nisso, não chegaram à maturidade ainda, porque eles pensam que todo mundo é amigo. E, sabe, você vai ver que a maioria não é seu amigo. Pode ser seu conhecido. Você pode ter um nível de relacionamento com essa pessoa até razoável, mas amigo são poucos. Entenda uma coisa, às vezes Deus nos tira de lugares, ciclos, pessoas, sem explicação. Não sabemos o porquê, mas depois Deus mostra o porquê que aquilo aconteceu. Certa feita aconteceu conosco isso e eu vivenciei algo que na época eu não entendi, o porquê que Deus estava permitindo com que aquela pessoa fizesse tanto mal para a gente. Uma pessoa que eu acreditei nela, uma pessoa que eu investi, uma pessoa que eu abri as portas para ela e ela acabou me roubando. E existe na nossa vida muitas situações assim, onde a gente espera ter um relacionamento longevo com aquela pessoa e depois a gente descobre, sabe, que não era tudo aquilo. Daí você se decepciona, chora, se entristece, mas o tempo passou e eu entendi o porquê que Deus tirou. Daí você me pergunta, então você quer dizer que Deus permite algumas situações para tirar pessoas do nosso caminho, para o nosso bem, para nos preservar? Sim. É que nem uma laranja podre. Por que a laranja podre tem que ser tirada do cesto? Porque senão ela vai apodrecer todas as outras? Deus tira uma laranja podre da nossa vida, porque senão vai apodrecer a nossa vida. Pode nos prejudicar no nosso amanhã. Hoje, talvez não esteja prejudicando, mas amanhã vai prejudicar e prejudicar muito. Tem coisas que Deus corta agora, porque os estragos no amanhã vão ser gigantescos. Então entenda, às vezes parece perda, mas é proteção. Pode parecer perda, mas é proteção. É Deus guardando do amanhã. Eu conversei com pais que perderam filhos. Eu conversei com pais que não aceitavam que seus filhos morressem antes deles. Até hoje, talvez não aceitem. E é compreensível a dor de uma pessoa, sabe? Se coloque na dor de um pai que perde um filho. Mas eu sempre digo a mesma coisa. Se Deus levou aquela pessoa antes, por mais que haja uma obra do inimigo também, Deus também tem um propósito em relação ao futuro daquela pessoa. Deus vê o que a gente não vê. Então, nós devemos, eu não digo nos conformar, mas acreditar no plano de Deus. É por isso que, quando você ora, toda a sua vida é influenciada por oração. Quando você ora, tudo na sua vida é colocado nas mãos de Deus. E as coisas que acontecem com você, ou é amando de Deus, ou é permissão de Deus. Então, hoje é perda, sabe? Hoje é dor, hoje lhe dá raiva dessa situação que está acontecendo, mas ela pode ser preventiva para o seu futuro. Por isso, o ambiente que você está pode até parecer bonito, mas Deus enxerga o que está por trás. Deus vê o que está por trás. Deus enxerga o que está por trás. Eu não esqueço um sonho que eu tive com meu filho. Eu estava dentro do sonho, mostrando para ele um lugar muito bonito, uma barragem, como se fosse uma pequena represa. E eu disse para ele, meu filho, aqui tem muito peixe, mas aqui também tem muito tubarão. Quando eu acordei daquele sonho, eu entendi, as aparências, elas enganam. Nem sempre o que você vê é tão belo assim. É por isso que nós precisamos estar
sabe, no movimento de Deus para a nossa vida, compreendendo o que Deus tem para nós naquele tempo. E há pessoas que Deus afasta da nossa vida, há pessoas que Deus coloca na nossa vida, é um entra e sai de gente, são situações que mudam e Deus movimenta as coisas ao seu redor, sabe? Deus movimenta as coisas ao seu redor e você fica pensando, por que está tudo se mexendo ao meu redor? Bem, está tudo se mexendo porque Deus está trabalhando na tua vida. A Bíblia diz que Ele é o oleiro que está trabalhando no barro. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na estrutura da tua vida. Deus está trabalhando na tua casa. Há coisas que Deus, Ele não trabalha só em você. Ele está trabalhando na sua família. Ele está trabalhando no futuro dos seus filhos. Ele está trabalhando no futuro dos seus negócios, do seu ministério, dos seus projetos. Por isso, Deus te afasta também de certos lugares e de certas pessoas para te salvar da contaminação que você ainda não vê. Deus tirou Abraão da casa do pai dele para afastá-lo de uma contaminação. Deus retira pessoas de lugares, de relacionamentos, para afastar eles da contaminação. Tem lugares que te contaminam, tem relacionamentos que te contaminam, tem negócios que te contaminam e Deus, Ele tira você daquilo. Eu atendi um empresário que tinha uma sociedade e ele tinha uma sociedade já por muitos anos e ele e esse sócio se davam muito bem, mas de repente o sócio separou da mulher e começou a fazer certas barbáries. E ele veio até mim e disse, olha, Deus está falando comigo isso, e eu estou sentindo que é tempo de mudança, mas nessa mudança eu vou perder muito dinheiro. E eu disse para ele, Deus, Ele faz os movimentos certos. Se Ele está colocando isso no seu coração, Ele vai te abençoar. Bem, ele comprou a outra parte da empresa do sócio dele, o sócio quis vender, o sócio quis seguir o próprio caminho, ambos se separaram, só que ele prosperou. Ele foi abençoado porque ele ouviu algo de Deus e tomou uma posição. Tem coisas que nós ficamos inquietos com coisas que Deus está querendo desapegar de nós e muitas vezes não nos rendemos àquela instrução de Deus. E quando nos rendemos ao que Deus está falando, algo extraordinário acontece. Deus abençoa de uma maneira incomum e sobrenatural. Por isso, se Deus está te mostrando que algo pode te contaminar, se Deus está te mostrando que algo pode levar você, sabe, ao fundo do poço, seja o negócio que for, seja o ganho que for, saia disso. Porque quando Deus ele começa a inquietar o nosso coração de nos movimentar, de fazer algo novo, é porque Ele está vendo algo em nosso futuro. Então, nem sempre as saídas são perdas. Muitas vezes, elas podem ser o início de algo maior, de algo grande que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso, creia. Creia que Deus está fazendo algo na tua vida. Creia que Deus está movimentando algo na tua vida. E assim será, no nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque sei que essa é uma palavra profética. É uma palavra profética porque Deus colocou no meu coração. É tempo da laranja podre sair do cesto de laranjas. É tempo de você sair de certas coisas. É tempo de você não aceitar mais algumas coisas que você anda aceitando. Depois tudo fará sentido. Confie no processo de Deus. Escreve isso aqui nos comentários. Confie no processo de Deus. Eu não sei para quem que é essa palavra profética, mas se você está vivendo algum tipo de processo na tua vida, onde as coisas estão, sabe, se movimentando muito, acredite, Deus tem um plano. Eu estou acostumado já com essas movimentações e eu posso afirmar para você, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quando Deus chacoalha as coisas, sabe, quando Deus abala as coisas, é porque Ele está pensando em algo maior. Amém? Você sabe que quando uma casa ela estraga, quando uma casa ela deteriora,
você vai ter que arrancar muitas coisas dela e às vezes deixar só a casca, só a estrutura dela para fazer um retrofit, para fazer uma reforma. E assim tem que ser, porque senão essa reforma ela não vai ser um sucesso e as pessoas vão olhar para isso. Por isso, algumas coisas têm que ficarem só na casca, só a base tem que ficar para que algo maior seja colocado. Amém? Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, então que se vá os anéis, mas fiquem os dedos. Como diz, tem um ditado popular que fala assim: deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus mexer com as coisas na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu também quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto, onde eu vou ministrar sobre poder e autoridade, e no final eu estarei orando por toda pessoa que anda sentindo um peso espiritual, ela sente que ela está pesada espiritualmente. Esse domingo eu vou fazer uma oração especial no final do culto, quebrando todo o peso espiritual, toda a opressão, em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero lhe convidar, segunda-feira agora, nós vamos ter um evento. E nesse evento de batalha espiritual, Deus vai te mostrar o que espiritualmente está levando a tua prosperidade, está levando a tua alegria, está levando a tua saúde e pode estar levando até teu casamento e outras coisas da tua vida. Eu acredito que esse seminário de batalha espiritual vai ser um meio que Deus vai usar para abrir os teus olhos espirituais. Então eu convido você a participar desse seminário. Ele é exclusivo para quem é aluno da academia. Inclusive, hoje à noite nós vamos ter uma aula poderosa de intercessão. Eu convido você a se juntar a nós, você que não é aluno, hoje, já entra agora, fica nem que seja um mês na academia, você vai ver que benção que é a academia e você vai participar do evento também na segunda-feira, certo? O link está aqui na descrição ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também quero falar para você dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos é um livro onde eu ensino para as pessoas da importância de entender o que Deus está falando com elas através das revelações dos sonhos. Tem sonhos que não são de Deus, mas tem sonhos que podem ser sim uma revelação, uma direção de Deus na vida delas. Esse aqui é o livro Unção do Rompedor, da minha esposa, um livro incrível, maravilhoso, que fala da unção que veio sobre Davi e que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. Unção de rompedor. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro é importante você ter ele, não só para você ter um devocional diário, mas receber direções diárias para a tua vida que vão te abençoar. Inclusive, esse aqui é um livro bom para você dar de presente para alguém, para que a pessoa comece a fazer um devocional. Aqui, o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, e aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração, você vai escrever ela a punho, amém? Cada dia vai abençoar você muito esse livro, Café com Jesus. Inclusive, tem em algumas livrarias aqui do Brasil, em aeroportos. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra na televisão, eu estou de domingo a domingo em rede nacional, pela TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E essa nobre missão que eu digo, ela é mantida pelo meu ministério e também mantido pelos meus parceiros. Eu sou grato a Deus por cada parceiro que tem nos ajudado e também por aqueles que são intercessores por essa nobre missão. Que Deus possa abençoar vocês 100 vezes mais no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração com 7 pessoas agora. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Me ajude a compartilhar. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, que eu te abençoe, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora com poder, com graça, com favor. Eu oro para que haja vitória em todos os níveis da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos agora também por todo aquele que está doente, por todo aquele que está com câncer, com alergias no corpo, todo aquele, Senhor, que precisa de um milagre na sua saúde, aquele que está, Senhor, num leito de hospital, ou a pessoa que está orando por alguém que está no leito de hospital, que haja cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus Cristo dá saúde, ser curado, ser curada. Jesus, toque-o agora. Toque-o, Jesus. Toque-o, Jesus. Toque-o com o teu poder. Toque-o com a tua graça. Agora. Agora, Senhor. E que toda pessoa, Senhor, que está depressiva, triste, angustiada, com medo, que está sendo atacada no seu emocional, que ela seja livre agora. Que toda amarra na tua alma seja cortada em nome de Jesus. E aonde houve ferida, aonde houve machucadura, aonde dói, Senhor, eu oro para que o consolo do Espírito Santo venha sobre essa pessoa e que ela tenha a sua alma refrigerada, renovada pela presença de Deus. Toque-os com o teu poder, Jesus, agora. Toque-os com o teu poder, envolva-os com a tua glória, que todo peso espiritual seja removido, que todo cansaço, toda exaustão seja removida, Senhor, e que venha sobre a vida dessa pessoa um tempo de vitória, de milagres, de rompimento, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que seja quebrado toda a influência do mal na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, para que as cadeias sejam quebradas agora. Eu oro para que toda pessoa que está numa prisão espiritual de vício, de pecado, toda pessoa que está, Senhor, em um relacionamento errado, que o Senhor possa movimentar as coisas, Pai. Toda pessoa que quer viver o melhor de Deus, que ela agora receba da movimentação de Deus na vida dela. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados. Essa pessoa, Pai, que tem feito coisas erradas, que está envolvida em coisas erradas, Senhor, se houver arrependimento, o Senhor irá perdoá-la e tirar todo o jugo que está sobre ela. O jugo vai ser quebrado pela unção. Por isso, arrependa-se agora, você que está aqui nessa oração, e que Deus, o Espírito Santo, está lhe convencendo de pecados, o Espírito Santo está lhe convencendo de erros. Se houver arrependimento, Ele remove todo o peso espiritual da sua vida e que a partir de hoje algo novo nasça na tua vida. E eu profetizo vitória de Deus em meio a esse problema, em meio a esse caos, em meio a essa adversidade na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e essa palavra? Então compartilha com 7 pessoas, compartilha nas redes sociais também. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e vitória em todos os níveis para você. Até mais. Para você. Até mais. Para você. Até mais. Para você. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 7 portas
do Senhor abertas na nossa vida. Te pedimos, Pai, abre porta de conquista, abre porta de intervenção, abre porta de cura. Pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor sobre cada um de nós. Te pedimos também, Senhor, libera da Tua glória, que a glória de Deus entre na nossa vida, a glória de Deus entre na nossa casa, que o quarto dos nossos filhos esteja cheio da glória de Deus, que a paz de Cristo Jesus habite ricamente na nossa vida, habite ricamente na nossa casa. Oramos também pela paz no mundo, Pai, para que todo conflito, toda guerra renda-se ao poder de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua alegria na nossa vida, a Tua força sobre nós. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, no nome de Jesus Cristo, para que seja curado. Jesus, Tu és aquele que tem o poder de curar. E nós oramos para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, alergia, câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por tudo aquilo que tem mantido pessoas em depressão, tristes, angustiadas, com medo, paralisadas, que elas sejam livres agora, que elas sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo levante cada pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor toque com Teu poder na vida de cada pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, toca com Teu poder agora. Que cada lar seja visitado com o toque de Deus. E essa pessoa, Pai, que está sobrecarregada, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está aflita, dá para ela alívio, Senhor. Dá para ela um renovo. Essa pessoa que teve um dia, Senhor, um dia de trabalho difícil, essa pessoa que enfrentou opressão nos lugares que teve, que está nesse momento precisando de uma palavra, precisando de um ânimo novo, Senhor, que essa pessoa receba o toque do Senhor e que todo jugo espiritual seja quebrado. Tudo aquilo, Senhor, que pesa sobre essa pessoa ou que oprimiu ela durante o dia, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça, Senhor. É o que eu te peço. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Começamos um propósito hoje, pedindo ao Senhor 7 portas abertas. E eu convido você a entrar nesse propósito e a estar conosco. De hoje até domingo, nós vamos estar firmes nesse propósito. Eu convido você a fazer uma aliança não comigo, mas com o Senhor. E ver resultados na tua vida. Só hoje de manhã, eu não sei quem estava na oração da manhã, mas hoje de manhã eu dei testemunho de 2 mulheres que não podiam engravidar. E as 2 ganharam o bebê. As 2 ganharam o bebê. Eu acho interessante que a maioria das pessoas que me mandam testemunho de que não conseguiam engravidar, elas esperam ter o bebê, daí quando o bebê já está com alguns dias, aí eles dão um testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus também por esses testemunhos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus nunca diz um A sem querer chegar no Z. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então creia. Quando Deus começa a fazer algo na tua vida, Deus Ele termina. Ele não deixa as coisas pela metade. Deus termina aquilo que Ele começa. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Um testemunho que eu recebi, maravilhoso, da Michele, olha só, e ela escreveu assim: na semana passada, quando começou o propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor, eu vendi em uma semana, o que normalmente levaria 1 mês. Agora, estamos em um novo propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor e continuo vendendo. É sobrenatural. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. E daí ela escreveu aqui: muito obrigado, o Senhor é um anjo de Deus na minha vida e na minha família. Glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Gente, não é o que eu tenho dito para você aqui? Ora, que você vai ter resposta. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim. Nunca, jamais. Mas eu sempre disse que Jesus Cristo está vivo. Que as nossas orações não são em vão. Nós não estamos aqui, perdendo o nosso tempo. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo.
Eu sei dos dons que eu recebi, eu sei dos talentos que Deus me deu, eu sei da capacidade que o Senhor tem me confiado. Então eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. É por isso que nesse propósito 7 dias, eu gostaria muito que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, cada pessoa fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus, de nos 7 dias se manter firme, sem quebrar, os 7 dias. Sem quebrar, se manter firme, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, crendo que Deus vai agir. Amém? Então, eu gostaria, você que está entrando agora aqui nessa oração, que você fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus. Senhor, eu vou fazer 7 dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Lembrando que quarta e sexta a gente levanta um grande clamor, quarta e sexta-feira. Então, convido você a estar com a gente. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E compartilhe com 7 pessoas. Amém? Compartilhe com 7 pessoas. Manda aí para amigo, para parente, para grupo. Compartilhe nas redes sociais. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 5. Verso 14 e 16, enquanto eu leio essa passagem, escreve aqui nos comentários, deixe a luz brilhar. Exatamente assim. Escreve aí, deixe a luz brilhar. Escreve, deixe a luz brilhar. Diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu quero falar um pouco hoje sobre deixar a luz brilhar. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade no alto do monte. Por quê? Por causa da luz. Ela vai iluminar. Então quem estiver embaixo do monte vai olhar para cima e vai ver uma cidade iluminada à noite. Da mesma forma que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele não enterrou aquilo que ele tinha para entregar, ao contrário, ele mostrou para todo mundo, certo? Ele mostrou o plano de Deus, ele mostrou a natureza de Deus, ele mostrou o poder de Deus. Nós não podemos deixar de mostrar aquilo que Deus nos dá. Como assim? Todos nós temos dons e talentos. Todos nós fomos agraciados por Deus, pela bondade de Deus, que temos características que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença aqui nesse mundo. Todos nós que estamos aqui, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você tem algo para oferecer. Você tem algo, sabe, a deixar com que o mundo veja. Você carrega algo divino na sua vida. Às vezes através, sabe, da sua bondade, através do seu trabalho, da sua profissão. Se você, sabe, é uma pessoa que faz um serviço relevante para a sociedade, você tem que deixar essa luz brilhar. E se nós, que seguimos a Cristo, que andamos na palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então ainda mais temos que deixar brilhar. Você não pode esconder o que Deus fez na tua vida. Você não pode esconder o que você carrega. Se você tem um potencial, você não pode deixar com que o medo, sabe, lhe paralise. Há pessoas que têm um potencial grande, mas elas têm o medo, sabe, de colocar para fora aquilo que carregam. Na primeira igreja que eu pastorei há anos atrás, uma cidadezinha de 30 e poucos mil habitantes, e ali foi o meu, eu posso dizer, o trabalhar de Deus na minha vida, foi a faculdade de Deus na minha vida. O meu tempo que o Espírito Santo, sabe, me construiu. Foi ali, o tempo da minha construção. Tinha um jovem que eu vi um talento extraordinário nele. Eu vi um talento extraordinário. Só que ele tinha um problema. E o problema é que ele era muito, eu posso dizer assim, uma pessoa envergonhada. Extremamente envergonhado, tímido. Pessoa tímida, sabe?
Só que quando abria a boca, meu Deus, era uma voz assim angelical, uma voz angelical. E isso a gente começou a trabalhar, né, com ele nessa parte, que ele tinha um dom, que ele tinha um talento e que ele tinha que usar o que Deus deu para ele. E quando ele começou a cantar, as pessoas ficavam impressionadas com ele. Porque, sabe, ele era tímido no canto dele, sabe, aquela pessoa que não quer aparecer, ele era exatamente essa pessoa. Tanto que quando, né, eu fui para São Paulo, eu inclusive fiz um convite para ele estar comigo. Ele não aceitou o convite, já por causa dessa timidez que ele tem, mas eu vi potencial. E assim tem muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, mas elas são tímidas. Elas estão deixando se paralisar pela opinião dos outros. Tem muita gente que não faz o que deveria fazer porque está preocupada. O que os outros vão pensar? Será que vão me receber? Será que vão me aceitar? Será que vão me aplaudir? Será que vão me vaiar? O que vai ser de mim? Ei, você é uma cidade construída. Você tem que deixar essa luz sair. Você tem que deixar, sabe, com que aquilo que Deus te deu venha a ser manifesto. Então compreenda, não pause seu crescimento pelo medo de incomodar os outros. Você não está incomodando com o seu dom. Você não está incomodando com o seu talento. Ao contrário, a hora que você usar o que Deus te deu, vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu não posso parar porque os outros não compreendem. Eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. Não importa se vão me elogiar ou se vão me vaiar, se vão me criticar ou se vão, sabe, agradecer a Deus pela minha vida, eu tenho que manifestar o que Deus me deu. Eu tenho que colocar para fora. Eu tenho que colocar para fora o que Deus me deu. É que nem um vendedor. O vendedor, se ele não abrir a boca, ele não vende. Então ele vai vender um carro, ele vai ter que falar do carro, ele vai ter que vender. Ele vai vender uma geladeira, tem que abrir a boca. Imagina você entrar numa loja cheia de eletrodomésticos, cheia de coisas para casa, e daí os vendedores estão todos parados, né? Todos parados e não abrem a boca. Daí você pensa, qual que é o objetivo dessa pessoa estar aqui, né? Se ela não abre a boca? E com quem que eu falo aqui para comprar? Ou seja, o vendedor vai ter que abrir a boca. Entenda, Deus te deu algo que tem que sair para fora. Deus te deu algo que tem que sair para fora. Independente da opinião dos outros. E tem muita gente que eu conheço que parou de crescer porque ficou com medo do que os outros iriam achar, né? Se os outros iriam receber. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se importa com o que os outros pensam. A gente vai entendendo que temos uma única oportunidade na vida e não podemos perder. Tem muita gente que tem um chamado incrível. Deus tem um propósito. Você tem que deixar essa luz brilhar. Você não pode mais, sabe, se negar de subir no altar para cantar, ou de subir no altar para pregar, ou de, sabe, ser uma pessoa pública, de ser uma pessoa influente. De repente você carrega um talento muito grande de Deus e até agora você está tão presa ao que os outros pensam que você está se deixando ser intimidado, você está se deixando enterrar os dons e os talentos que Deus te deu. Lembre que tudo que recebemos de Deus é para multiplicar. Tudo que recebemos de Deus, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus te deu esse talento, Deus te deu essa graça, Deus deu para você essa facilidade que você tem de fazer certas coisas, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Então não pare por causa das críticas. Não pare por causa da opinião alheia. Não, mas olha como é que ficou me olhando. Olha como é que ficou
o nariz torto, fazendo careta para mim, eu não vou mais nisso. Ei, se você não encontrar opositores no teu caminho, você não vai poder entrar no seu destino. Jesus, ele encontrou vários opositores e é por isso que ele entrou no seu destino. Não existe prosperidade sem crítica. Não existe crescimento sem crítica. Não existe, avanço sem crítica. Então, independente das contrariedades, deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Mas eu tenho vergonha porque eu acabei fazendo coisas erradas e agora eu não vejo como que as pessoas vão interpretar isso bem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o Senhor tenha colocado você aí e tenha me colocado aqui para dizer exatamente o que eu vou falar para você. Se você se arrependeu e você está alinhado com Deus, não deixa mais ninguém julgar você. Não deixa ninguém mais julgar você. Porque se Ele lhe perdoou e houve arrependimento no seu coração, Deus pode lhe levantar uma segunda, uma terceira vez. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. É tempo de você deixar essa luz brilhar na sua vida. Você pode ter cometido os piores erros da sua vida. Deus te ama e tem um propósito com você. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra tenha sido o norte para muitas pessoas que estão me ouvindo. Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários. Deus tem um grande propósito na minha vida. Deus tem um grande propósito na minha vida. Glória a Deus. Hoje aconteceu um fenômeno comigo. Eu comecei a fazer a oração da manhã e eu senti muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Muita dor nas costas e, eu não sou o tipo de pessoa que tem dor em lugar nenhum, graças a Deus. Mas eu senti muita dor nas costas hoje, quando eu estava gravando. E eu tenho uma cadeira aqui que, inclusive, essa cadeira aqui não deixa ter dor nas costas. E eu comecei a ter muita dor nas costas na oração da manhã. Terminei a oração da manhã, até falei, inclusive, para algumas pessoas, mas eu terminei a oração da manhã e ainda continuei com aquela dor nas costas até aquilo sumir totalmente. E o Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas essa semana. O Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas. Então, eu gostaria que você mandasse essa oração, inclusive para aquelas pessoas que têm problemas na coluna, porque essa semana, sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna, ok? Sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna. Eu vou orar para que Deus cure, para que Deus restaure. Eu sei que Deus me dirige nas coisas e se Deus me dirigiu a isso, eu quero orar por você. E se você conhece alguém da sua família com problemas na coluna, manda para essa pessoa também, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. Se você não adquiriu, eu gostaria muito que você adquirisse. Ele é um livro profético e abençoador. Aqui o versículo bíblico, as direções para o seu dia. Aqui você vai escrever a sua própria oração a punho e aqui você vai fazer uma oração junto comigo, tá? Então esse livro aqui tem 365, 366 na verdade, orações. E você vai fazer mais 366. Isso dá mais de 700 orações que vai ter dentro desse livro. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também quero que você ore. Estamos com um programa de televisão em rede nacional de segunda a sexta às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós, ore por esse propósito que é nobre, eu sei que é nobre e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas, compartilhe. E quero também dizer que esse domingo eu estarei em Alphaville. Esse domingo eu estarei ministrando na igreja em Alphaville.
Tem uma palavra profética para liberar sobre a igreja às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu problema, teu desafio, amém? E vamos orar por portas. Escreve aqui a porta que você está pedindo a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que as grandes portas que o Senhor tem para a nossa vida se abram. Oramos em nome de Jesus para que 7 portas se abram na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa casa. Abra portas de provisão, Senhor, portas de oportunidade, portas de milagres, portas de salvação. Oramos pela salvação de todos da nossa casa e que todos eles passem por essa porta, a porta da salvação, a porta que é Jesus. Nós oramos em nome de Jesus também, Senhor, para que dentro desse lar haja transformação, que todo vício seja quebrado, toda confusão, todo tipo de perseguição contra essa família seja desfeita em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são empreendedores e que têm grandes desafios nessa semana, que têm contas a pagar, impostos a pagar, que precisam cumprir seus compromissos. Senhor, eu oro porque o Senhor me dirige de orar, para que o Senhor os abençoe mais e mais, trazendo provisão, trazendo recursos. Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Oramos por provisão sobrenatural. Oramos por milagres, por portas abertas. Oramos, Pai, para que o Senhor traga as pessoas certas para o nosso destino. Também oramos, Pai, pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor prepare o futuro deles e o destino deles. Afasta eles, Pai, de alianças erradas, de situações e de ambientes que possam comprometê-los. Livra-os de todo mal. Senhor, dá discernimento a nós e discernimento à nossa casa. Que seja quebrado todo tipo de maldade, que seja quebrado toda inveja, que todo tipo de opressão espiritual, de batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando, cesse no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, teu nome é poder, e no nome de Jesus nós declaramos saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro pela coluna dessa pessoa, para que haja restauração. Eu libero uma palavra de cura, do alto da cabeça até o cóccix, que haja alinhamento nessa coluna, que haja restauração nessa coluna, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, que a paz se estabeleça nesse lar, que a prosperidade esteja nessa casa e que grandes portas do favor do Senhor se abram para nós, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor e abençoe e que possamos todos ouvir a tua voz e seguir as tuas instruções. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, você vai compartilhar com alguém, você vai ser bênção para alguém, você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar alguém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Paz. 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 Paz.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos o nome de Jesus Cristo, que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que levanta o caído, Ele é Deus que conhece o nosso coração e conhece nossos assuntos. E apresentamos tudo a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus. Cada lar que estiver conectado nessa oração, e que chamar por Jesus, que chamar pela presença de Deus, certamente será tocado pela presença do Senhor. Temos essa fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós cremos no Teu poder e pedimos, encha-nos da Tua graça. Encha-nos da Tua graça, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. E eu oro agora, pedindo ao Senhor, toca com Teu poder na vida daquele que está doente, que ele seja curado agora, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. Senhor, toque-os com o Teu favor, Senhor. Toque-os com o Teu favor. Movimente as coisas na vida deles, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos saúde total e completa. Oramos pela cura total, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E usamos a palavra de Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais, entrando dentro dessa casa, 1000 vezes mais entrando na vida dessa pessoa, 1000 vezes mais entrando dentro dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, declare assim: 1000 vezes mais estão sobre mim em nome de Jesus Cristo. 1000 vezes mais bênção, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais vigor, 1000 vezes mais saúde em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. Olha o testemunho que eu recebi aqui da Kelly. E ela escreveu assim: faz tempo que acompanho suas lives. Depois que uma amiga compartilhou um vídeo comigo, eu estava passando por problemas financeiros e há mais de um ano eu tentava vender a minha casa. E no dia 23 de julho, em sua live, o Senhor disse que movimentações visíveis de Deus aconteceriam em nossas vidas. Tomei posse daquela palavra e clamei a Deus. Naquela mesma semana recebi uma proposta de compra da casa e também uma proposta de trabalho. A casa, depois da aprovação da documentação, foi vendida. Deus é maravilhoso e fiel. Obrigado por nos guiar nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe sua vida. Com o Senhor estamos aprendendo que esperar em Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que bênção. Jesus Cristo não só cura, mas Ele quer liderar a sua vida. Ele quer liderar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida em paz, em alegria. Ele tem o melhor para a sua vida, certo? Ainda que você tenha bons planos, Deus tem planos melhores. Você pode crer nisso? Eu quero liberar uma palavra de destravar sobre você que está com coisas para vender, você que está com negócios pendentes. Eu quero liberar uma palavra sobre você no final dessa oração hoje. Amém? Então, se você tem amigos aí, se você tem um sócio, se você tem alguém próximo de você, mande agora essa oração para essa pessoa que você sabe que quer vender, para essa pessoa que está aguardando a finalização de um contrato, de um negócio, em nome de Jesus. Hoje, no final, nós estaremos levantando esse clamor para destravar vendas, para destravar negócios. Amém? Até para compras, em nome de Jesus. Deus
me deu aquela palavra que eu ministrei domingo. Eu não sei se você assistiu a palavra. Quem estava no presencial pela manhã sabe que eu estava muito empolgado com essa palavra, porque eu ministrei, acredito que mais de 1 hora de ministração. Não costumo nos domingos pregar tanto tempo, mas eu estava tão feliz com essa palavra, porque ela tem sido motivo das minhas orações nos últimos dias. Desde que Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre a graça para a mudança, essa palavra tem inquietado muito o meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 9, e eu quero lhe aconselhar a você pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. A graça vem e quando essa graça vem, ela transforma completamente a vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no verso 1 ao 9, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, e aqui essa palavra eu quero que você guarde, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Antes de eu entrar aqui no tema, porque a Bíblia diz que Noé alcançou graça, porque andava com Deus, era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Quem anda com Deus encontra graça. Quem assistiu domingo a palavra sabe do que eu estou falando, e se não assistiu é melhor você assistir. Por que eu estou falando dessa palavra hoje aqui nessa oração da noite? Porque nós devemos buscar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um poder tão extraordinário, que é inexplicável quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o que pode acontecer. Inclusive hoje eu falei sobre algo numa postagem minha, que um toque do favor de Deus sobre a sua vida pode acelerar a sua vida em 50 anos. Um toque do favor de Deus, um toque da graça de Deus sobre a tua vida pode acelerar a tua vida em 50 anos. Ou seja, nem em 50 anos você conseguiria, trabalhando, suando, transpirando, sabe? O que você conseguiria em um dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Por quê? Porque um dia debaixo do favor de Deus, você resolve mais coisas, você conquista mais coisas, você entra em mais coisas que vão mudar o teu futuro e vão moldar o teu destino também. Então eu acredito nessa graça de Deus, que quando Deus dá graça para alguém prosperar, quando Deus dá graça para alguém, sabe, romper, quando Deus dá graça para uma pessoa, ela conseguir se posicionar, ela conseguir avançar, coisas muito grandes acontecem. Sabe, nós tivemos e devemos ter ainda na nossa nação brasileira igrejas que nasceram debaixo do favor de Deus. O que acontece quando uma igreja está debaixo do favor de Deus? Ela cresce de uma forma inexplicável, não tem sentido, não tem explicação,
é algo inexplicável. Na minha vida eu pude ver vários toques da graça de Deus ao longo da minha caminhada. Porque, sabe, quando você vem de um lugar simples, quando você vem de um lugar humilde, quando você vem de um lugar de muitas limitações e Deus te ergue, Deus te abençoa, Deus faz coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer. Isso é o favor de Deus? É o favor de Deus? Eu fico imaginando quando Davi recebeu aquela unção de Deus sobre a vida dele, o fato dele ter entrado para lutar contra aquele gigante, o fato dele vencer as batalhas com tanta facilidade. Isso é favor de Deus, é graça de Deus que estava sobre Davi. Davi tinha graça. Davi tinha graça de Deus. Davi tinha graça de Deus. José, aonde José ia, ele tinha graça no lugar que ele estava. Então, se ele ficasse mais 10 anos na casa de Potifar, mais 10 anos de graça ele teria, e ele abençoaria a vida de Potifar. Ele abençoaria a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada pela vida de José. A casa de Labão, foi abençoada pela vida de Jacó. Jacó tinha graça de Deus nos negócios. Tudo que Jacó fazia multiplicava. Labão estava enriquecendo às custas da graça que havia na vida de Jacó. É muito diferente, sabe, quando você está num lugar onde tem abundante graça, onde você caminha com pessoas que têm graça de Deus, que carregam uma graça de Deus. As coisas fluem na sua vida. As coisas fluem, os negócios fluem, as portas abrem, as coisas acontecem. A graça de Deus traz um liberar, a graça de Deus traz um movimento, a graça de Deus traz oportunidades, a graça de Deus faz com que aquilo que é complicado, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, a graça de Deus faz com que aquilo seja fácil de fazer, facílimo. Algumas pessoas dizem assim para mim: vem cá, como é que você consegue fazer tantas lives? Eu não consigo fazer uma live. É graça de Deus. É graça de Deus na minha vida. É que nem se você olhar para um jogador de futebol que ele tem muita habilidade, que é capacitado e ele, sabe, se destaca bem. É uma graça que Deus colocou sobre aquela pessoa. É uma graça, tem coisas que são inexplicáveis, é uma graça de Deus. Pena que poucas pessoas reconhecem essa graça. Você sabe que quando você não reconhece que é graça de Deus, que o dom que Ele te deu, o que Ele colocou sobre a tua vida, você tem que ter responsabilidade com aquilo. Você tem que ter uma vida reta, uma vida justa, até para segurar essa graça que Deus colocou sobre a tua vida. Enquanto alguns não reconhecem isso, o tempo passa e eles se perdem na verdade. Porque mesmo com a graça que Deus colocou sobre a vida deles, eles acabam tendo seus casamentos destruídos, seus negócios comprometidos. Eu estava ouvindo, hoje pela manhã eu ouvi uma história a respeito de um homem que foi bilionário. E ele foi assim um homem que no campo agrícola ele se destacou financeiramente. Só que no final da vida perdeu tudo. Perdeu helicópteros, perdeu usinas, perdeu lavouras, perdeu tudo. A pessoa que recebe uma graça de Deus, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, que o que está sobre ela é graça. É graça de Deus. O que está sobre ela é graça de Deus, é algo que Deus colocou sobre a vida dela. É o primeiro ponto. E a segunda coisa, essa graça que Deus colocou sobre a tua vida só vai se manter na tua vida se você andar com Deus. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pessoa que anda com Deus alcança graça. Mesmo que, sabe, antes ela não tivesse.
E quem tem a graça de Deus, quem recebeu uma graça específica sobre algo, quem recebeu uma habilidade especial, quem recebeu um dom especial. E eu quero que você entenda, essa graça que eu estou falando aqui, essa graça, eu estou falando de algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Existe a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor imerecido da salvação. E toda obra que Deus fez na nossa vida. Mas eu estou falando aqui de uma graça que Deus dá. Uma graça que a pessoa não tinha e que Deus dá essa graça para ela. Se você andar com Deus, além de você receber graça sobre a vida dele, sobre a sua vida, aliás, as coisas vão fluir de uma maneira diferente para você. Você tem que começar a orar a Deus: Senhor, me dá graça nos negócios para te glorificar. Me dá graça na minha vida para te glorificar. Sabe qual tem sido a minha oração? E por isso movimentou meu coração para falar com você sobre isso. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Sabe, tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, ela já faleceu, mas essa foi uma das mulheres assim que até hoje me impressiona o tanto de cura divina que aconteceu no ministério dela e na vida dela. Você não tem ideia como Deus entregou as coisas na vida dessa mulher. Ela é uma mulher assim, você olhava para ela era uma mulher extremamente simples. Ela não tinha uma imponência na pregação e nem nada disso. Era uma graça de Deus na vida daquela mulher, e aonde ela ia, ela arrastava multidões, era algo incrível. E sabe o que me impressiona na vida dela? Ela fez uma oração a Deus, ela disse: Deus, eu não tenho nada e acho que eu não sou muita coisa também e não tenho nada para te dar, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com o nada que eu tenho, então eu vou te glorificar. E Deus colocou uma graça sobre a vida daquela mulher. Uma graça. Aí você pergunta assim: então você quer dizer que Deus pode dar graça para a gente? Em qualquer área da nossa vida, Deus pode dar graça para você em qualquer área da sua vida. A graça de Deus vai te destacar. A graça de Deus vai se mover na sua vida. Você não tem ideia do que acontece. Quando a graça está sobre alguém, bem, a graça veio sobre Noé. Ele construiu uma arca. Ele fez algo que ninguém havia feito ainda. E essa graça de Deus que estava sobre Noé, a aliança que ele tinha com Deus, fez com que todos que estavam com ele fossem salvos. Sabe, os filhos de Noé não tinham aliança com Deus, mas Noé tinha. Quando você tem aliança com quem tem graça de Deus, você é abençoado por associação. Comece a orar e pedir graça de Deus. Coloca aqui nos comentários: Senhor, eu quero graça na minha vida. Me enche da graça, me enche da tua graça. Comece a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. E o Senhor dará graça a você. Amém? Glória a Deus. Você pega essa palavra aí, como palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que eu tenho graça na minha vida. Eu tenho graça, eu não estaria na TV. Cada vez que eu pago a TV, eu levanto os dois braços para o alto, assim, eu digo: Senhor, é só a graça de Deus, porque, sabe, humanamente isso é algo assim, impensável, é graça, eu não tenho outra explicação, sabe, não é sorte, não é habilidades naturais, tem gente muito melhor do que eu, muito melhor, eu reconheço. Tenho esse reconhecimento no meu coração, mas é uma graça que Deus me deu, é uma graça, e caminho por essa graça, aleluia, e estou pedindo a Deus, eu estou num propósito de oração e eu estou pedindo mais graça, me dá mais graça, Senhor, eu quero mais graça do Senhor na minha vida, amém, glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha ela agora com 8 pessoas, tá? Eu vou fazer uma oração hoje por toda pessoa que está aí buscando um destravar de Deus nos seus negócios. Eu vou fazer essa oração hoje. Eu quero pedir para as esposas
que estão aí, mande para os seus maridos essa oração, peça para eles escutarem essa oração. Se tem filho seu, tá, que também está no mundo dos negócios ou precisa de um destravar num contrato, na vida profissional dele, tem empresa, manda para essa pessoa agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive mostrei hoje para o pessoal na oração da manhã. Esse aqui é o livro da minha filha. Olha as orações dela aqui, ó, ela escrevendo. Eu dei esse livro para ela, fiz uma dedicatória para ela e todo santo dia antes de dormir ela faz um devocional, né, querida? E se você que está aí me ouvindo, se você não adquiriu ainda o seu devocional, adquira um para você, adquira para os seus filhos também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse aqui é o Café com Jesus 1, Devocional 1. Eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, tá? E esse aqui é o Devocional 2, Café com Jesus, tá? Com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro, me ajudar na televisão, um parceiro doador, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Vá no meu site e, se Deus te tocar, seja um parceiro doador. E, se Deus não te tocar, só ore por mim. Amém? Ore por mim, ore por esses programas de televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar aluno. Vem novidade aí. E acredito que semana que vem eu já vou ter um pouco de novidade aí para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui, quero pedir para você compartilhar mais uma vez. Amém? Manda aí para as pessoas próximas de você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: favor de Deus sobre a minha vida. Escreve aí: graça de Deus. E agora escreve assim: 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. E para que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não dá nada sem propósito. Por que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Sabe por quê? Que Deus pode nos dar, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais? É para que a gente também abençoe 1000 vezes mais. É para que você pegue essa oração, Deus está te abençoando, para que você compartilhe. Nada pode parar em nós. Se algo parar em nós, é egoísmo. Certo? Até um carro que Deus vai dar para você tem que ser para a tua casa, tem que ser para a tua família. Tudo que Deus nos dá, é para sermos uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor, assim como Tu deste a Noé. Nós queremos andar contigo e sermos íntegros, sermos corretos no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a Tua mão, Senhor, venha e toque na vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Toque-a com Teu poder, Jesus.
toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora. Todo espírito de confusão, cesse agora em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, tudo que vem para prostrar, em nome de Jesus, seja removida da vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe 1000 vezes mais essa casa e 1000 vezes mais a vida deste empresário, deste empreendedor, dessa empreendedora, dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que todo negócio que está travado, toda venda que está travada, tudo aquilo que está, Senhor, de alguma maneira em demora, nós oramos para que haja um liberar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar. Deus me tocou. Deus me abençoou. A mão do Senhor moveu em meu favor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Todo aquele que está doente, que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. E nós cremos, Jesus, que tu cura. E eu oro, Senhor, declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E que dentro dessa casa, a vida de Deus entre agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: obrigado, doce Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora se você crê que você foi abençoado. Que Deus te abençoe. Até você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.